Algumas coisas que eu aprendi. Que a melhor sala de aula do mundo está aos pés de uma pessoa mais velha. Aprendi também que ser gentil é mais importante do que simplesmente falar bonito. Aprendi também que eu sempre posso fazer uma oração por alguém quando eu não tenho condições de ajudar essa pessoa de uma outra forma. Aprendi que não importa quanta seriedade a vida exija de você, cada um de nós precisa de um amigo bem-humorado para sorrirmos e nos divertirmos juntos. Aprendi que algumas vezes tudo que a gente precisa é de uma mão para nos segurar e um coração para nos entender. E aprendi que devemos ser gratos a Deus por Ele não nos dar tudo aquilo que lhe pedimos, pois se tivéssemos tudo o que foi desejado, poderíamos simplesmente desviar da rota da evolução. Boa tarde, amigos e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte ao vivo, sexta-feira, 23 de maio, 12 horas e 3 minutos. Em Busca da Felicidade está começando. Mais uma vez, no ar, junto ao seu coração. E agora começa aquela coisa boa, energia que vem e energia que vai. Essa dobradinha é fantástica para que tenhamos dias e momentos especiais. Amigos, quero conversar com vocês hoje sobre alguns assuntos. Um deles, eu vi uma entrevista que a Marília Gabriela concedeu agora há pouco tempo. Ela falou uma coisa muito inteligente, muito. Alguns de vocês talvez tenham visto. Uma coisa muito inteligente que é assim. Ela falou para a pessoa que estava entrevistando ela. A gente trabalha, muita gente nesse mundo é assim. Trabalha, junta dinheiro e continua trabalhando e de repente, acabou, a luz apaga. Porque um dia a luz vai apagar para todos aqui no planeta. Então, o que ela quis dizer? Que ela quer um tempo para que ela possa fazer as coisas que têm a ver com a alma dela, independente de trabalhar, cumprir compromisso. Ela quis dizer que ela quer um tempo para ela, para fazer as coisas do coração, antes que a luz se apague. Percebem? E é isso mesmo, a gente tem que dar um tempo para a nossa alma. Trabalhar é muito legal, né? Administrar finanças, economizar, é uma coisa muito saudável. Mas nós temos que dar um tempo para nós mesmos, para a nossa alma. Porque se a gente não dedica um tempo para a própria alma, a gente corre o risco de ficar com a alma opaca, seja o que for, aquilo que lhe dá prazer. Reserve um tempo para a sua alma, porque aí você vai ter mais alegria e mais qualidade de vida. Outro dia lá no templo, uma pessoa falou assim: mas o que eu gosto de fazer não adianta, é costurar. Legal, ótimo. Não precisa necessariamente viajar. Tem gente que acha, né, que uma folga para a alma e para a mente é só quando viaja. Não, seja o que for, seja cuidar de planta, seja cuidar do pet,
seja costurar, como essa senhora me falou, não importa, você tem que fazer coisas que agradam a sua alma. Seja escutar música, escrever, ler, dançar, conversar com as pessoas, é aquilo que faz bem para a sua alma. Falemos o português claramente. Um dia a trajetória vai acabar para todo mundo. Um dia a luz vai apagar. Quando chegar esse momento que um dia vai chegar para todo mundo, que a nossa alma esteja colorida. Porque se ela estiver colorida, a gente vai levar esse colorido para onde nós formos. Agora, é muito chato, né? É frustrante um dia a luz apagar e a alma está opaca. Façamos aquilo que tem a ver com a nossa alma. Todo mundo tem que arrumar um tempo para lustrar, polir a alma, o coração, as emoções. Continuando um pouquinho, é assim, amigos. Hoje em dia, fala-se muito nas palavras, fala-se muito as palavras depressão, transtorno da ansiedade, pânico, estresse. Então a pessoa tem um mal-estar qualquer, eu estou estressado. A pessoa tem um desconforto naquele dia ou naquela época da vida dela, ela está mais para baixo, eu estou deprimido, eu estou ansioso. Gente, vamos com calma. A gente tem que investigar um pouco mais, porque essas palavras hoje em dia são muito usuais, né? As pessoas estão falando muito. Então, o que eu quero dizer é que, mesmo que a gente ache que a gente está com problema de depressão, de ansiedade excessiva, ou está cometido pelo pânico, investigue um pouco mais. Essas palavras estão meio que na moda, tem que investigar um pouco mais. Por exemplo, um amigo estava com todos os sintomas de depressão. Ele achava que realmente ele estivesse em processo de depressão. Sofreu muito. Aí ele descobriu uma patologia de hipotiroidismo que estava jogando ele para baixo. Não era depressão. Quando ele começou a se tratar e a tomar um medicamento bonitinho, acabou. Ele ficou bem. Percebem? A gente tem que investigar um pouco mais, porque hoje em dia, né, muitas pessoas que não entendem bem as coisas, para qualquer coisa, a pessoa já fala, é depressão, é ansiedade extrapolada, é a síndrome do pânico. Tem que ver o que é. E até porque determinados tipos de fadiga também precisam ser investigados. De repente, o problema não é um mero estresse. Então, por exemplo, lá no templo, apareceu uma pessoa, essa pessoa estava numa fadiga, num cansaço, numa astenia, que ela não tinha força para pegar um copo. Ela sentia um cansaço físico e mental profundo. Ela achava que ela estava estressada, muito estressada. Muito bem. Aí essa pessoa chegou para se consultar no templo e nós percebemos que do lado dela havia um obsessor, um espírito fadigado do lado dela. Quando esse espírito foi removido, gradativamente, ela foi retomando a energia vital. E aquela fadiga acabou. Ou seja, hoje ela tem aquele cansaço que todo mundo tem de vez em quando, mas ela não tem mais aquela fadiga expressiva de outrora. Percebem? Então a gente tem que investigar. Acha que é depressão? Vai investigar bem.
acha que é estresse, vai ver se é estresse mesmo. A gente tem que investigar as coisas, os sintomas, junto à medicina e junto à espiritualidade. Tem problemas que surgem no nosso templo ali, que quando a gente vai ver, o fundo é espiritual. A pessoa está contaminada energeticamente, ela está contaminada espiritualmente. E, em contrapartida, acontece a mesma coisa na medicina. De repente você acha que você está para baixo, que você está entrando em depressão, você faz um exame e descobre lá um problema que, se você tratar, você vai sair daquela situação. Então, a dica, amigos, cuidado com essas palavras que todo mundo fala hoje em dia. Eu vou repetir. Estresse, a palavra estresse é muito falada. Da mesma forma, depressão. Da mesma forma, ansiedade extrapolada. Da mesma forma, pânico. De repente, uma pessoa tem um episódio de pânico porque naquele dia ela estava muito frágil emocionalmente. E um determinado acontecimento fez com que ela entrasse momentaneamente em situação de pânico e pronto. Aí ela pode sair daquele episódio já falando que ela está com a síndrome do pânico de tanto que ela ouve. Então tudo tem que ser devidamente investigado na medicina e na espiritualidade. Tem coisas que a medicina vai resolver e que às vezes nem é o que você está pensando. E tem coisas que a espiritualidade resolve num passe de mágica. Percebem? Então vamos investigar melhor, principalmente coisas referentes a essas situações, né, que tem a ver com essas palavras que se fala tanto hoje em dia. Por exemplo, chega alguém para a gente, a pessoa não está num dia muito bom, eu estou estressado, de repente é um cansaço daquele dia que todo mundo tem. Ela já vai estender aquilo para um quadro patológico. Então a gente tem que investigar devidamente os sintomas para que a gente saiba realmente o que está acontecendo. E mais um assunto legal que eu queria falar com vocês hoje é assim. É muito importante a gente aceitar as dificuldades e aceitar os nãos que a vida nos dá. Gente, a vida é feita de sims e de nãos. O dia inteiro a gente recebe não de uma pessoa, de uma situação que a gente esperava que não deu certo, a gente é frustrado aqui, a gente é frustrado ali. A vida é isso. A vida é sims e nãos o tempo todo. Eu acho que é uma questão de sabedoria. Aceitar os nãos. É uma questão de maturidade. Lidar bem, ou pelo menos razoavelmente bem, com os nãos, sem que aquilo afete a sua personalidade, o seu lado emocional, a sua energia vital. Porque eu recebo um não hoje, amanhã eu vou receber outro. É a dinâmica da vida. A dinâmica da vida aqui no planeta é assim. Então a gente tem que saber aceitar o não. Quando o não vem em forma realmente de não, a gente tem que aceitar aquilo. Não é ficar o dia inteiro debruçado naquilo, olhando para aquilo e chorando. Não, a gente aceita, porque faz parte da vida a aceitação, só que a gente procura olhar para os lados que deram certo na nossa vida e que continuam dando. Porque quando a gente está imerso num determinado problema, a gente geralmente não enxerga as coisas favoráveis que estão ali do nosso lado. Então, a aceitação do não é uma coisa muito importante, né? A mesma coisa com as crianças. A criança, ela precisa ser educada.
E, a meu ver, é fundamental que uma criança receba dos pais, dos educadores, essa coisa do sim e do não. A criança já tem que entender que a vida é feita de limites, né? E que em muitos momentos a criança vai ter o não na frente dela e ela tem que entender e aceitar aquilo para que ela cresça preparada para receber os nãos da vida. Porque quem não aceita o não está machucando a mão todo dia, porque está dando o tal do murro em ponta de faca. E a gente percebe que a criança não tem culpa. A gente percebe que muitos pais e educadores não passam a coisa do limite para a criança. Olha, espera um pouquinho, você pode ir até aqui. Aqui para, porque não pode mais, né? Ou então não passam para a criança aquela coisa assim, olha, se eu não puder comprar o que você quer, não aceita esse não até o dia que eu puder comprar. A gente está vendo hoje crianças e adolescentes que não estão devidamente preparados para o não. E isso vale também para os adultos, né? A gente que é adulto, que possivelmente não vai ter mais ninguém para nos falar essas coisas, que a criança ela tem, se não tem, pelo menos deveria ter. A gente que é adulto, a gente tem que entender que a gente vai receber não da vida o tempo todo. E a gente não pode acumular frustrações, porque tem gente que a cada não coloca ali na prateleira da alma uma frustração. Aí amanhã é outro não, aí é outra frustração, depois é outro não, outra frustração. E a prateleira da alma, ela fica repleta de frustrações que provavelmente vão se reverter com o tempo em doenças psicossomáticas, vão atacar o corpo e o psicológico. Então é muito mais fácil a gente ser leve. A gente ser leve, quando é não, eu aceito. Eu não preciso ficar olhando para aquele não o dia inteiro. Eu aceito e olho para cá, para aquilo que está bom, para aquilo que está favorável e para aquilo que foi um sim na minha vida. Agora o não é não e pronto. Não adianta eu querer brigar com aquilo, porque quando eu brigo com o não, na verdade, eu estou brigando com a vida e estou me agredindo. E as pessoas sempre acham que as agressões são externas, do mundo externo. Geralmente a pessoa não percebe todos os momentos em que ela mesma se agride. Percebem? Aí o que acontece? O corpo humano que foi fabricado projetado para viver mais ou menos 100 anos, chega nos 60, dá um curto-circuito, chega nos 70, a mesma coisa. Porque essa história, né, do tempo de vida ser abreviado tem muito a ver com as autoagressões, com todos os momentos em que a gente se agride. Porque a gente não concorda com isso que a gente falou, porque a gente não concorda com isso que a gente fez, ou porque a gente não concorda que veio um não na nossa direção. A gente agride a vida e vai se agredindo também. Então é muito importante ter a maturidade, o bom senso para aceitar o não. Ué, o não veio, tá aí o não, faz parte da vida. Amanhã vem um sim e pronto. A história do pegar leve é muito importante. E é muito importante também que os pais passem essa informação para os filhos, para que eles estejam preparados desde criança para os nãos que a vida traz. Porque o não
também representa evolução. Já imaginaram, como o texto que eu li aqui no começo, se o tempo todo nós recebêssemos sim, 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 e todos os sims da vida, a gente não valorizaria o que seja a vida. E a gente iria evoluir e amadurecer com muito mais dificuldade. Então, o não também é importante para a nossa maturidade, para a nossa estruturação interior. Saibamos receber o não sem revolta, sem autoagressão e, ao mesmo tempo, a gente continua olhando as coisas que fazem parte do nosso ideal e das nossas metas. Amigos, eu sou Albino Duarte, presidente, líder espiritual do Templo Espiritualista Marco Antônio, que faz um trabalho de umbanda lindo. A nossa casa existe há 51 anos, lidando com espiritualidade, fazendo um trabalho de umbanda muito bonito. Venha conhecer a nossa casa, o nosso site, veja as informações todas, tema.org.br, www.tema.org.br. Se você não navega, o nosso telefone 11 São Paulo 99757 6313. Você pode acompanhar os nossos programas pelo YouTube, pelo aplicativo da rádio, e nós estamos aqui todas as sextas-feiras às 12 horas. Eu estou no Facebook Albino Duarte e no Insta Albino Duarte número 1. Repito, o nosso site tema.org.br. E na semana que vem eu vou falar com vocês sobre uma palestra que eu já realizo há décadas, que é a palestra das causas difíceis. Essa palestra é muito legal, porque cada pessoa que vier vai trazer no papel uma causa difícil que tenha na sua vida, uma escrita num papel. Aí a gente faz um ritual muito bonito para que venha uma solução, para que venha uma saída em cima daquilo que foi colocado naquele papel. Essa palestra deve acontecer no final de julho. Eu já vou noticiar no próximo programa. Se você tem interesse, já fica atento. Fica pensando em uma coisa que, de repente, para essa coisa você não está vendo saída. Já vai colocando no papel, tá bom? Um final de semana iluminado. Amanhã é 24, dia de Santa Sara Kali. Que os ciganos todos nos abençoem, que Santa Sara nos proteja. E sexta-feira estamos de volta aqui às 12 horas em ponto. E amanhã no nosso templo haverá atividade e haverá uma homenagem muito especial para Santa Sara Kali com os seus ciganos tão amados. Fiquem com Deus. Um final de semana muito, muito, muito iluminado. Que o Mestre Jesus nos fortaleça a cada dia. Até breve e, como eu digo sempre, até breve, meu amado Brasil.